Mais uma vez, estamos aqui reunidos debaixo do santo nome do Senhor, crendo que a graça do Senhor tem inundado este lugar. O Senhor tem nos dado uma oportunidade tão rica nesses dias de juntos refletirmos acerca da gloriosa obra do Seu Espírito. E que nós venhamos estar aos pés do Senhor uma vez mais, ouvir aquilo que Ele tem para nós. Permitir que o Espírito Santo venha guiar este momento da Sua palavra. Tornar o nosso coração uma boa terra, para que Ele possa derramar a semente da Sua palavra. Então, amados, eu convido todos vocês para que venhamos ter um só coração em torno da palavra do Senhor. Um coração disposto a receber aquilo que o Senhor tem para nos dar. Para mim é um grande privilégio estar vivendo esse momento da história da igreja aqui no Brasil. Porque temos percebido que nesses últimos meses, talvez podemos dizer, do mês de julho do ano passado para cá, alguns movimentos do Senhor. Teve um irmão que diz que Deus trabalha devagar porque tem pressa. A maneira como o Senhor tem trabalhado nesses últimos meses tem impressionado o nosso coração. Não somente o meu, mas de outros irmãos. Como o Senhor está prosseguindo na sua igreja nesses dias, constrangendo-a a viver em harmonia com a sua mente, com o seu propósito. E como Ele tem despertado várias assembleias a estudar este assunto acerca da pessoa e da obra do seu Espírito. Desde Cuba, quando nós estivemos, todos os últimos encontros, o assunto tem sido este: a pessoa e obra do Espírito Santo. Os irmãos em Londrina, há pouco tempo, tiveram um encontro, o assunto foi esse: pessoa e obra do Espírito Santo. Lá em Curitiba também. Em Goiânia, no início deste mês, o assunto do encontro anual, o 15º encontro anual da igreja lá em Goiânia, dos irmãos ali, pessoa e obra do Espírito Santo. E agora aqui em São Lourenço, com 30 comunidades representadas. Será que isto é mero acaso, coincidências? Ou é o Senhor movendo suas assembleias por todas as partes a se arrepender por ter ignorado por tanto tempo este glorioso assunto? Irmãos e irmãs, nós podemos ver 3 textos na palavra de Deus. Efésios 4:30, não entristeçais o Espírito. 1 Tessalonicenses 5:19, não apagueis o Espírito. Hebreus 10:29, não insultais o Espírito. 3 vezes, 3 advertências. Será que nós podemos ponderar o quanto nós, nesses últimos anos, temos o entristecido? Será que não temos percebido o quanto nós temos apagado, diluído, insultado, provocado Ele? O que sinto, irmãos, que a despeito de todo o privilégio, alegria e gozo, por tudo que o Senhor já tem nos falado, e pelo sentimento interior que tenho percebido em cada irmão, há também uma grande necessidade que venhamos arrepender diante do Senhor. Porque você olha nos escritos teológicos, o quanto já foi escrito acerca da cristologia, graças a Deus por isso. Mas será que você consegue catalogar quantos livros sérios, equilibrados, foram escritos acerca da pessoa e da obra do Espírito Santo? Eu pessoalmente, irmãos, conheço poucos. A sua grande maioria são tendenciosos, desprovido
de um equilíbrio teológico, doutrinário. E por esse ponto, já é suficiente para nós imaginarmos o quanto necessitamos de entender com clareza este assunto e o quanto nós procuramos seguir na vida cristã, não sentindo necessidade dele. Porque é fácil organizar, é fácil planejar. Nós podemos viver de substitutos e nunca sentir a necessidade dele. Se você vê o cristianismo como ele tem se tornado, o que ele se tornou, você vê no início a igreja, ela estava totalmente voltada ao Senhor. No início da história da igreja, você vê a centralidade de Cristo na igreja. A igreja tinha ele como seu foco, como seu tudo, sua preeminência. É isso que nós vemos naqueles primeiros irmãos. Mas depois a igreja, ela migrou-se para Roma, e ali ela se tornou uma instituição. Depois foi para a Grécia, aí ali ela se tornou filosofia. Depois ela foi para a Europa, se tornou uma cultura. Depois foi para a América, se tornou um negócio. E hoje, irmãos, de certa forma, nós sofremos, de maneira geral, a influência dessas coisas, seja de instituição, filosofia, cultura, negócio. O Senhor nos tirou disso há muito tempo, irmãos. Graças a Deus por isso. Mas também não podemos ficar apenas olhando, Deus nos tirou destas coisas. Não apenas tendo uma teologia voltada desses aspectos negativos dos quais Deus nos livrou. Nosso caminhar é ascensional. Nosso viver é ascensional. Só tem uma pessoa que pode nos ajudar. É o Espírito Santo. Ele está aqui para fazer uma obra tão santa, tão grande, tão poderosa, como foi a obra do Calvário. Irmãos, o Senhor nos dá na sua palavra um exemplo tão glorioso, o que é andar com o Senhor, aprender do Senhor e não poder viver isso na prática. Antes de entrar no assunto de hoje, eu preciso colocar isso para vocês, porque isso inquieta meu coração. Então, irmãos, quando você abre a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 20, a partir do versículo 19, diz assim: trancadas as portas, onde estavam os discípulos com medo dos judeus. Veja os detalhes que o Espírito Santo coloca aqui na sua palavra para nos ensinar algo, e algo muito importante, algo que não pode ficar apenas na palavra ou deixarmos que isso passe de forma despercebida de nós. Precisamos atentar. Então diz que eles estavam ali trancados, com as portas cerradas, com medo dos judeus. Ora, irmãos, eu pergunto para vocês, e aqueles milagres que eles viram? E os ensinos que eles receberam? Pegue Mateus capítulo 5 a 7, veja a grandiosidade do ensino que eles receberam, a doutrina que eles receberam do Senhor. Eles estudaram aos pés daquele que é o mestre por excelência, daquele que é a palavra encarnada, viva, aquele que é a somatória abundante de todo o conhecimento, ele é o próprio conhecimento, é a própria sabedoria. Eu pergunto para vocês, o que valeu para eles tudo isto? Todo o conhecimento, todo o aprendizado, aos pés do Senhor, tudo que eles viram, tudo que eles tocaram, tudo isso se resumiu em um salão fechado, e ainda o ambiente lá dentro era de medo. Eles estavam com medo dos judeus. Está aí no capítulo 20, a partir do versículo 19 do Evangelho de João. Aqueles discípulos que andaram com o Senhor durante 3 anos e 6 meses não eram incapazes de expressá-lo com vida, com poder, a despeito do que eles receberam, a despeito de tudo que eles aprenderam, a despeito de tudo que eles viram, a despeito de tudo que eles tocaram. Eles estavam agora imóveis, parados, dentro de um salão. Isso porque estavam com medo. Mas, irmãos, quando você chega em Atos 2, aquelas portas se abrem. O Espírito Santo vem habitá-los. Pedro levanta com intrepidez junto com os 11. Irmãos, e Pedro começa a pregar, ministrar, falar.
Aí tem um detalhe que Lucas coloca que chama a minha atenção. Diz assim que aquelas multidões, quando ouviam Pedro, sentiram que os seus corações estavam sendo perfurados pela palavra de Pedro. Compungiu-se-lhes o coração. Esta palavra no original é transpassados. Eles foram transpassados pela palavra. Agora acabou o medo. Olhe para o capítulo 4, aí de Atos, quando eles pregaram, quando eles curaram aquele paralítico, depois diante daquelas autoridades, expuseram a palavra, aquelas autoridades ficaram atônitas. E ali tem alguns detalhes. Primeiro, eles viram que eles eram iletrados. O termo ali no original é analfa de pai e beta de mãe. Aí eles olharam e viram que aqueles homens iletrados tinham tanta ousadia. Esta é a primeira palavra que você tem que notar aqui no capítulo 4 de Atos. Ousadia. E depois, viram que eles haviam estado com Jesus. Eles viram que havia uma expressão de Cristo na vida deles. Mas não esqueça, tem um detalhe aí. Diz assim, e eles cheios do Espírito Santo. Ah, irmãos, nós precisamos, não é disso não, porque isso nós já temos. Nós precisamos ter consciência disso. Porque isso você já tem. Isso nós temos. Eu me lembro de uma história, eu era adolescente ainda, na escola dominical. E uma professora contou essa história. De uma pessoa que fazia uma viagem no navio. Nunca tinha viajado. Então pediu para a mãe fazer uma farofa de galinha. Então, primeiro dia, ele comeu aquela farofa. Segundo dia, farofa. Terceiro dia, aquela farofa. No quarto dia, a farofa acabou e ainda tinha mais 5 dias para viajar. Então, ele ficava nos cantos daquele grande navio, passando fome. E uma pessoa encontrou ele já no terceiro dia, depois que a farofa acabou, amarelo. Perguntou para ele, você está passando mal? Eu disse, estou. Mas o que está te acontecendo? Diz que eu vim nessa viagem, pedi para minha mãe fazer uma farofa, nunca tinha viajado de navio. Essa viagem é longa demais. Minha farofa acabou tem 3 dias. Você trouxe farofa? Eu trouxe farofa. Mas você, quando comprou a passagem, não te falaram que você tinha direito a todo o banquete, do café da manhã, almoço, lanche à tarde, janta, lanche à noite? Não, ninguém me falou nada. Foi você tem esse direito, está na sua passagem. Tira a sua passagem. Ele mostrou a passagem. É igual a minha. Eu falei, meu amigo, você está morrendo aqui dentro de fome. Irmãos, é a sensação que eu tenho. É que nós ainda não conseguimos ler, absorver o que nós temos hoje como igreja. Porque não temos compreendido o verdadeiro ministério do Espírito Santo. De maneira pessoal e nem tampouco congregacional. Quando o Senhor Jesus fala do Paracleto lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16, lembra? Ele diz, eu rogarei ao Pai, Ele vos dará outro. Tem uma versão em latim que diz assim, outro eu, halos, da mesma natureza, essência. Essa outra pessoa é o Espírito Santo. Então ele usa uma palavra muito interessante. Essa palavra foi muito bem elaborada pelo nosso Senhor para nos dar. Paracleto. Quando você estuda essa palavra, você precisa de 2 textos na Bíblia para entendê-la melhor. Apocalipse capítulo 1, versículo 4, quando fala dos 7 Espíritos de Deus. Aí você precisa de um outro texto para te ajudar a entender também esse de Apocalipse e mais esta palavra. É Isaías 11, 2, quando fala do Espírito de sabedoria, Espírito do Senhor, por aí vai. Então você vê os 7 Espíritos. Na verdade, Deus não tem 7 Espíritos. 7 Espíritos. Mas, na verdade, isto fala da sua obra setuplicada, da sua obra grandiosa, da sua obra perfeita. Porque quando você estuda a palavra paracleto, você descobre um detalhe dela no seu original, que é uma palavra que tem sentido cétuplo. Fala de um consolador, de um ajudador, de um protetor, de um amigo fiel, de um intercessor, aquele que pega firme com você, aquele que não te deixa, aquele que não te abandona, aquele que é o seu guardador, aquele que está com você a todo tempo, aquele que é o amigo fiel, é o amigo dentre todos os amigos, você não tem um amigo que seja como ele, aquele que está ao teu lado o tempo todo. Jesus quis dizer tudo isso, irmãos.
Então você imagina, irmãos, o que seria toda a obra que Cristo realizou lá na cruz se o Espírito Santo não viesse habitar as nossas vidas. Nós até hoje estaríamos dentro de um salão trancado com medo. Até hoje nós estaríamos presos, mas graças a Deus, nós podemos louvar o Senhor e abrir todas as portas e proclamar o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, porque o Espírito habita nossas vidas. Ele veio aqui para trazer realidade sobre tudo aquilo que Cristo fez e sobre tudo aquilo que Cristo cumpriu. Meus irmãos e irmãs, a obra que o Espírito Santo está fazendo nesse tempo na vida da igreja é algo tão glorioso. Eu vou procurar ajudar os irmãos. Eu tenho até 10h25 por aí, para poder compartilhar isso com vocês. E quero chamar a atenção de vocês para duas porções da palavra de Deus. A primeira está aqui em Romanos capítulo 8, versículo 26. A segunda está em 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 9 e 10. Então vamos ler esses textos. Romanos capítulo 8, o versículo 26 diz assim: e da mesma maneira, também, o Espírito ajuda, ou talvez esteja assim na sua Bíblia, assiste. Em nossa debilidade ou fraqueza, pois o que havemos de pedir como convém, não o sabemos, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Agora o segundo texto está aqui em 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 9 e 10. Porém, como está escrito, as coisas que o olho não viu, nem o ouvido ouviu, nem subiram ao coração do homem, são as que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus não-as revelou por meio do Espírito, porque o Espírito tudo esquadrinha, até mesmo as profundezas de Deus. Amém? Amados, em reverência à sagrada palavra do Senhor e a grande necessidade que nós temos de receber esta palavra como vida dentro de nós, vamos ter um tempo de oração para que o Senhor nos ajude. Amém? Pai, no nome do teu eterno Filho Jesus, nos colocamos aqui debaixo da tua voz e debaixo do teu nome. Pelo teu Espírito Santo, vem guiar tua palavra em nossas vidas. Senhor, tu conheces a nossa carência de ti nesta manhã. Tu conheces a urgência do clamor que existe dentro de nós, para que vivamos a plenitude da realidade do nosso chamamento. Ajuda-nos desta manhã, Senhor. Opera milagres em nossas vidas. Senhor, que nós venhamos sair desta reunião tendo absoluta consciência, assim como Jacó teve naquele vale de Jaboque, que o Senhor tocou a articulação da nossa coxa. O Senhor tocou aquelas áreas mais duras do nosso ser, aquelas áreas que não se quebrantam, que não se rendem, aquelas áreas que nós temos dificuldade, Senhor, de confessar a Ti, de render a Ti, de entregar a Ti. Nós queremos sair deste lugar nesta manhã, como Jacó saiu de Jaboque, Senhor. Nós queremos sair daqui vencidos pelo Senhor. Dizer que o Senhor prevaleceu sobre nós. Senhor, este é o nosso clamor nesta manhã. Prevalece sobre nós. Por amor a Ti mesmo. Por amor ao Teu nome. No nome do Teu Filho Jesus. Amém. Meus amados, irmãos e irmãs, vamos entender primeiro este versículo 26, aqui de Romanos capítulo 8. Nós vamos observar o princípio da hermenêutica, para que nós não venhamos incorrer em nenhum erro doutrinário acerca deste texto. Então, isso significa que nós precisamos observar todo o contexto que lança luz para nós compreendermos a revelação deste texto. Porque ele inicia assim, e da mesma maneira. Mas que maneira? Aí tem um outro vocábulo que é muito interessante, também. Em português você não vai perceber tanto. Mas você observar essa expressãozinha também, ela é uma partícula primária aditiva, cumulativa,
que ela significa que tudo que está neste versículo 26 é simplesmente o acúmulo de tudo que ele havia falado antes. Esta é uma regra que nós encontramos aqui do original. Então, uma palavrinha como esta, ela é lida centenas de vezes por nós, e nós não vemos a necessidade de observar os detalhes anteriores. Então, para isso, você tem que compreender que este capítulo 8 da Epístola aos Romanos, ele é dividido em várias seções. E a seção que enquadra este versículo 26, começa aqui, no versículo 18, quando Paulo diz: porque considero que as aflições do tempo presente não podem ser comparadas com a glória, olha essa frase, a glória que há de ser revelada em nós. Então nós vamos tomar este texto como ponto de partida para interpretar este versículo 26. Ele está falando de uma glória que há de se revelar em nós. Se você toma esta frase e você tem uma visão muito ampla, a conclusão que você chega é que essa glória que há de ser revelada em nós tem a ver com aquela glória que desfrutaremos dentro da eternidade com o nosso Senhor. Mas, irmãos e irmãs, preste atenção nos textos que seguem, porque essa glória tem que estar relacionada com tudo que Paulo vai nos dizer aqui. Olha o versículo 19, vê se ele consegue abrir esta frase melhor para você. Ele diz assim: pois a ardente expectativa da criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Essa frase, ardente expectativa, é apenas um vocábulo do texto original. A tradução desse texto significa o seguinte: uma pessoa está numa rodoviária, num aeroporto, em algum lugar, esperando alguém chegar. Alguém que ela espera com muita ansiedade. Alguém que ela ama, mas que ela não vê há muito tempo. Então, ela está aguardando aquela pessoa. Tem um termo, me permita, irmãos, apenas usar só para vocês perceberem. Tem um dos vocábulos que compõe essa palavra, uma palavra longa, é apokaradoken. Então, essa palavra, apo, levantar a cabeça, ficar assim olhando por cima para ver se no meio daquela multidão, aquela pessoa que ela aguarda com muita ansiedade está chegando. Por que Paulo coloca isso, irmãos? Será que o Espírito Santo inspirou Paulo aleatoriamente? Não, essas palavras foram cuidadosamente buscadas pelo Espírito Santo e colocadas na mente de Paulo. Porque ele usa aqui uma figura de linguagem. Então ele está dizendo que a criação, olhe bem o texto, ardente expectativa da criação, agora da revelação, a manifestação desses filhos de Deus. O que a criação tem a ver com os filhos de Deus? Aí Paulo vai dizer, nos versículos seguintes, ele vai dizer porque a criação ela ficou sujeita à vaidade. A palavra vaidade aqui é nula, sem sentido. Porque quando você estuda Gênesis, você descobre que Deus criou o homem. Ele criou primeiro todas as coisas, a criação, depois ele cria o homem. Ele concede ao homem a autoridade para expressar o governo de Deus sobre a criação, a autoridade sobre o mar, sobre os peixes do mar, as aves do céu, os répteis na terra. O homem era uma expressão do governo de Deus, mas sabemos que em Gênesis 3, este homem caiu, e por conta desta queda, a criação ficou sujeita à vaidade. Veja que Paulo diz assim, no versículo 20, por conta a criação ficou sujeita à vaidade, mas não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. Olha o versículo 17 de Gênesis 3, quando Deus diz para Adão, maldita será a terra por tua causa. Então foi ele que sujeitou toda a criação a esse cativeiro de corrupção, de nulidade. Então Deus vai restaurar essa criação. Mas qual o propósito disso? Restaurar para quê? Qual o propósito de Deus em restaurar a criação? Porque um dia Deus vai restaurar todas as coisas. Agora, observe que aqui nós vamos precisar de dois textos para nos ajudar a ver isso, essa questão da restauração. Atos 3, 21, quando Pedro está pregando, ele está compartilhando aquela gloriosa palavra, e perto da sua conclusão, ele faz uma referência ao nosso Senhor no versículo 21.
Ele diz que os céus o detenha até o tempo da restauração de todas as coisas. Observe isto. Então, o que significa que um dia Deus vai restaurar todas as coisas. Vamos buscar um outro texto para argumentar, juntamente com esse texto, este ensino. Efésios 1:10. Paulo diz assim: de fazer convergir nele, isto é, em Cristo, todas as coisas, tanto as dos céus como as da terra. Então vamos tomar a palavra-chave desse texto, convergir. A tradução desta palavra significa reunir novamente, trazer tudo de novo, restaurar tudo de novo e colocar aos pés do cabeça exaltado. Então um dia Deus vai restaurar todas as coisas. Um dia Ele vai trazer todas as coisas e vai colocar todas as coisas debaixo dos pés do cabeça exaltado, que é Cristo Jesus. Agora, como que Deus vai fazer isso? Olha a linguagem figurada que Paulo usa aqui no capítulo 8 da Epístola aos Romanos. Ele diz que a criação está gemendo, para que esses filhos maduros, que a palavra aqui filhos é ruiós, os filhos maduros, eles sejam revelados. Então, irmãos, vocês estão percebendo como se fosse uma escada, aqui no capítulo 8, nesta porção, ou nesta seção, é como se nós fôssemos subindo os degraus dessa escada. Esse versículo 26, ele está no topo dessa escada. Então agora nós estamos subindo, de encontro a ele. Então nós estamos vendo que o que ele diz no versículo 26 tem tudo a ver com o que ele havia dito desde o versículo 18. Há uma glória que vai ser revelada. Há algo que Deus um dia vai trazer, que nós ainda não experimentamos. Irmãos, talvez você tenha um certo sentimento de saudosismo, ou sei lá como se possa dizer, quando você olha para o livro de Atos e pensa naqueles irmãos, pensa no que eles viveram, pensa naquela comunhão, naquela unidade. Imagine 3.120 pessoas tendo um só coração diante do Senhor. Se nós separarmos 5 irmãos aqui, nós vamos perceber que por mais que eles lutem, eles nunca vão conseguir ter um só coração. Mas nós temos aqui na Bíblia 3.120 pessoas tendo um só coração. Então nós não podemos olhar para isso e dizer: Senhor, a tua igreja está acabada. E olha que nós estamos vivendo os últimos tempos, a última fase da obra de Deus. Estamos às portas da volta do nosso Senhor. Quando Ele chegar aqui, Ele vai buscar só os cacos, só os pedaços daquilo que Ele tentou edificar e não conseguiu. É assim que você vê? É claro que não, irmãos. Ele vai ter aqui uma igreja gloriosa. É por isso que o Espírito Santo está aqui, irmãos. Talvez não possamos confiar plenamente na capacidade uns dos outros para fazer esta obra, mas nós temos que confiar naquele a quem foi confiado esta obra. É Ele, o Espírito Santo. Então observe esses detalhes. Nós não podemos achar que isso aqui é uma utopia, nós temos que crer, nós temos que ter fé. Compreende, irmãos? Como aquela mulher que um dia tocou na orla das vestes do Senhor, assim também nós temos que tocar com fé. Aquela história é incrível, isso alimenta a minha vida. Quando aquela mulher, 12 anos, com fluxo de sangue, Lucas diz assim que ela tocou na orla das vestes. A tradição diz que a orla das vestes de um homem, a mulher jamais podia tocar. Uma outra pessoa não podia tocar, muito menos se fosse uma mulher. Pensa, nada contra as irmãs, mas esta era uma tradição antiga do judaísmo. Agora aquela mulher entra, esquelética, magra, sem força, toca na orla das vestes dele e diz: alguém me tocou. Todos te tocam, mas ninguém tocou como ela. Ninguém teve a ousadia de tocar como aquela mulher, irmãos. O pior não é isso, que quando ela toca, ela está doente, ainda alguém chega lá e para o Senhor e diz: Senhor, tem uma menina que morreu, o Senhor precisa ir para a casa dela agora. Ele para. Ele para. Irmãos, aí chega o Jairo, você sabe de tudo isso, chega aquele homem, com a filha morta. Todo aquele relato, o Senhor está nos mostrando como nós precisamos exercer nossa fé. Aí então ele para, atende aquela mulher, tem aquele pai pedindo para ele ir para a casa dele, ressuscitar sua filha, embora a filha não estivesse morta ainda, mas ele estava prestes a morrer.
Então, você vê aquela história do Jairo, você vê a história daquela mulher. Isso não alimenta a nossa fé, irmãos? Alimenta. Não pode ser diferente. Nós não podemos duvidar. Nós temos que crer. Como aquela mulher que teve ousadia de tocar na orla das vestes do Senhor, nós temos que ter ousadia de tocar a realidade da palavra do Senhor para a nossa vida hoje. Como aquele pai desesperado com uma filha que estava prestes a morrer, que foi à procura do Senhor. Ele era um dos principais da sinagoga, mas ele foi até o Senhor para, atende aquela mulher, atende aquele homem. O tempo está passando, a filha está morrendo. Aí o Senhor chega na casa daquele homem, tira toda aquela multidão, entra só com os discípulos para dentro. Por que Ele não fez aquele milagre à vista de todo mundo? Porque milagre é só para quem crê, não é para quem quer ver. Irmãos, nós temos que crer. Você entende? Nós temos que crer. Nós temos que crer que o Espírito Santo, como aquele Eliezer, ele é fiel em cumprir a palavra do Senhor. Ele vai fazer isto. Então veja esses degraus, observe esses detalhes. Então, nós temos aqui no versículo 22 do capítulo 8, um gemido. Romanos 8, 22. Porque sabemos que toda a criação geme, está juntamente com dores de parto até agora. Aí depois, versículo 23. E não só isso, mas nós também, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a redenção do nosso corpo. A redenção do nosso corpo é aquilo que Pedro escreveu na sua primeira epístola, no capítulo 1, versículo 5, quando ele fala da salvação que vai se manifestar no último tempo, a salvação do nosso corpo. Aquilo que Paulo disse em 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 50, no abrir e fechar de olhos. Quando este corpo corruptível foi revestido da incorruptibilidade, em nós foi tragada a morte pela vitória. Então esta é a redenção do nosso corpo. Nós gememos, irmãos, nós estamos felizes. Vemos tanta vulnerabilidade no nosso corpo. Vemos tantas fraquezas, tantas lutas, tantas dificuldades. Quem aqui está feliz com a vida nesse corpo? Só pela graça de Deus. Essa graça a qual nós temos que nos fortalecer nela a cada dia, a cada manhã. Só pela graça de Deus, só pela ajuda do Espírito Santo, só porque Ele pega firme conosco, só porque Ele não desiste de nós. Porque se Ele desistisse, irmãos, nós já teríamos sido tragados. Mas graças a Deus Ele não desiste de nós. Então você vai vendo esse gemido, a natureza está gemendo, aguardando a sua restauração. Nós também gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção do nosso corpo, a redenção do nosso corpo. Então é nessas esferas, nesses degraus, que Paulo está prosseguindo na sua palavra. Aí, queridos, ele vai dizer assim no versículo 24, porque em esperança fomos salvos. Mas a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, mediante a paciência, o esperamos. Deixa eu explicar essa maravilhosa palavra que Paulo coloca aqui, esperança. Essa palavra, o sentido dela no original é bem diferente daquilo que nós conhecemos hoje. Porque nós que estamos fora dos nossos lares, da nossa cidade, temos a esperança que na próxima semana estaremos em nossas casas. Uma esperança, mas você não consegue ver. Você não consegue tocar a realidade disso. Você aguarda o tempo chegar, o momento chegar, a hora chegar. Não é essa palavra aqui. Essa palavra aqui ela tem um sentido muito mais glorioso. O sentido desta palavra é um antigozo. Como que nós podemos explicar isso? É difícil. Mas esta palavra ela fala de um antigozo. É como se houvesse uma frestazinha no céu e você pudesse olhar lá para dentro e já sentir no teu espírito toda a alegria, todo o gozo que é permitido você sentir. É como você já pudesse se ver dentro da eternidade. É algo que te alimenta. Percebe, irmãos? É como se você estivesse a 10 quilômetros da sua casa e já sentisse o aroma da cozinha, do almoço que a sua esposa está preparando para você. É como se você estivesse a 10.000 quilômetros da sua casa e já sentisse o perfume da sua esposa. Eu estou chegando em casa. Está 10.000 quilômetros. Irmãos, é difícil traduzir essa palavra. Mas a maneira mais simples é que ela significa um antigozo. Paulo usa uma expressão
em Efésios, capítulo 2, 6, ele diz que nós estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais. Como assentados? Então, a tradução dessa frase significa privilégios, é uma posição onde os privilégios da glória já podem ser experimentados por aqueles que estão em Cristo Jesus. Estão entendendo, irmãos? Então, essa palavra esperança, é como se, quanto mais você mexe nela, mais ela vai se abrindo, mais ela vai se esparramando, porque ela é muito rica. Não é simplesmente, eu espero que vai acontecer. Não, é como se aquilo que você espera acontecer, já tivesse uma reação interior, agora, dentro de você. Percebe? É isto. Agora, ele chega no versículo 26, e aqui, irmãos, mesmo que de maneira ainda superficial, porque carecia de mais análise, mas já podemos tocar esse versículo 26, porque ler esse versículo 26 sem essa compreensão contextual, nós vamos simplesmente tratar o versículo de maneira qualquer, nós vamos diluir a sua essência. Então veja bem, ele diz, e da mesma maneira, agora, da mesma maneira o quê? Aí tem esse vocábulo que eu falei para vocês, esse vocábulo aqui, também, significa, ele está acumulando tudo o que ele vinha falando, a glória que há de ser revelada em nós, esses filhos maduros, esses ruiós, que a natureza aguarda que eles sejam manifestados. Por que a natureza aguarda que eles sejam manifestados? Porque eles fazem parte deste processo da restauração de todas as coisas, porque Deus não vai fazer nada nessa terra sem esses filhos maduros, eles estarão aqui, e eles estão aqui, para poder consumar, por meio da capacitação do Espírito Santo, aquilo que Deus lhes confiou. Então nós temos aqui duas frases interessantes, uma está em Efésios 4, e a outra está em 1 Coríntios 3,13, quando fala da obra de cada um. E lá em Efésios 4, quando você começa a ler a partir do versículo 12, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, você vai lendo para a obra do ministério. Olha essa frase, a obra do ministério. Então nós temos a obra do ministério, temos a obra de cada um. Deus, Ele está por meio dos ministérios, mas também por meio de cada um, como está em 1 Coríntios 12, a partir do versículo 13, você vai ver a singularidade, as particularidades de cada membro do corpo de Cristo, funcionando para que Deus tenha edificação da sua casa. Então, queridos, escute isto, um dia Deus vai restaurar todas as coisas, um dia Ele vai colocar todas as coisas aos pés do seu Filho Jesus. Como Ele vai fazer isso? Ele fará isso através da igreja. O evangelho do reino será pregado em testemunho a todas as nações. Quem vai pregar esse evangelho do reino em testemunho a todas as nações? Estes filhos maduros. Paulo diz em Romanos 16, 20, o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Quem é que vai esmagar Satanás debaixo dos seus pés? Estes filhos maduros. Quem estará apressando ou está apressando a volta do Senhor Jesus? Estes filhos maduros. Quem está hoje sustentando o testemunho da vitória de Cristo nesse mundo? Estes filhos maduros. Mas eles não farão isso sozinhos, porque eles estão sendo habilitados, capacitados, enchidos pelo Espírito Santo para realizar esta obra. Então, amados, quando você lê esse texto, ele diz, e da mesma maneira, também o Espírito pega firme conosco. Olha essa palavra, pega firme, ajuda. O termo aqui, assistir, ou ajuda, como está lá no original, é pega firme. O Espírito Santo pega firme. Porque, irmãos, se Ele não pega firme conosco, nós vamos nos distrair. Se Ele não pega firme conosco, nós vamos viver nosso próprio e particular chamamento. Nós vamos nos distrair com tantas coisas. Nós vamos nos envolver com coisas que Deus não está envolvido. Então você vê que o que Paulo está dando ênfase aqui é sobre o ministério do Espírito nesse tempo. Ele pega firme conosco. Por que ele pega firme conosco? Observe o que ele diz. Ele pega firme em nossas debilidades, em nossas fraquezas,
Porque o que havemos de pedir como convém, eu quero que você note essa palavra convém. Está vendo aqui? Convém. É a terceira pessoa do singular, do presente ativo de ligar. Precisa fazer essa tradução, irmãos. Terceira pessoa do singular, do presente ativo de ligar. Olha que muda tudo esse texto. Não sabemos orar como convém. Não é bem assim. Quando você traduz essa palavra conforme ela está no seu texto original, significa ligar. Existe um texto que vai te ajudar a entender essa palavra. É o mesmo termo lá no original. Mateus 18:18. O que for ligado na terra terá sido ligado nos céus. O que for desligado na terra terá sido desligado nos céus. Então o que Paulo está dizendo? Nós não sabemos ligar os céus na terra. Nós não sabemos orar ligando os céus na terra, porque somos fracos, somos frágeis. Irmãos, ele não está falando aqui da oração no sentido geral, ou está? Claro que não. O contexto proíbe você de interpretar e de pensar assim. Ele está falando da oração que nos leva a tocar as esferas mais elevadas do nosso chamamento. Permita-me repetir isto. Quando ele diz, não sabemos orar como convém, nós não sabemos orar ligando os céus na terra. O que ele quer dizer, analisando apenas esta frase, analisando esta oração, dentro deste contexto, o que significa? Que nós não sabemos ligar os céus da terra. O que significa, mais ainda, é que esta oração aqui, que ele está falando de ligar os céus da terra, é a oração que nos leva a tocar as esferas mais elevadas do nosso chamamento. Porque, irmãos, nós pensamos em ganhar almas. Amém. Graças a Deus temos que ganhar almas. Temos que pregar o evangelho, a tempo fora de tempo. Pensamos sempre nessas coisas, em fazer a obra de Deus aqui, em ir para um lugar e para o outro. Pensamos em comunhão. Todas essas coisas são preciosas e indispensáveis para a realidade da vida do corpo de Cristo. Mas Paulo está tocando coisas mais altas. Paulo está dizendo que o Espírito Santo, ele conhece nossas fraquezas. Ele sabe que nós somos incapazes de enxergar a grandeza do nosso chamamento. Que o nosso chamamento ultrapassa a questão apenas deste mundo. Mas tem também uma questão cósmica, uma questão muito mais elevada. Esse mundo está numa perfeita desordem. Ele está em decadência. Isaías descreveu essa terra que ela caminha como um bêbado. Então você pensa que isso tem a ver conosco. Quando Deus tiver esses filhos maduros, quando Deus tiver esses filhos com um só coração, quando esses filhos conseguirem tocar os céus da terra, quando esses filhos compreenderem sua real vocação, quando esses filhos compreenderem que eles têm um chamamento muito elevado, que eles precisam compreender a grandeza do eterno e sagrado propósito de Deus, que nós estamos aqui, irmãos, para viver o eterno e sagrado propósito de Deus, que o nosso tempo hoje é o tempo mais importante da história. Irmãos, leia Hebreus capítulo 11. Quando você lê aquele capítulo, o que você vai ver ali? A galeria dos heróis da fé. Mas veja como o autor dessa epístola conclui. Versículos 39 e 40. Olha o que ele diz: por haver Deus provido coisa superior ao nosso respeito. Esse nosso aí é quem? Quando os irmãos no primeiro século, segundo, terceiro, quarto, quinto século, aliás, quando eles ouviram, e depois quando eles leram essas palavras, eles pensaram que eram eles. Quando os irmãos da Reforma puderam ler isso também, deviam ter pensado, somos nós. Mas hoje nós podemos olhar para esse texto e dizer, Senhor, pelas profecias e por tudo que nos cerca, somos nós. Por haver Deus provido coisa superior ao nosso respeito, para que eles quem? Aquela galeria dos heróis da fé, não fossem aperfeiçoados. Aqui é uma infeliz tradução. O sentido aqui não é de perfeição, mas de término, de conclusão. Nós estamos aqui para consumar aquilo que Deus começou desde os patriarcas, os profetas, os apóstolos, os pais da igreja e assim sucessivamente. Nós estamos aqui para consumar a história do propósito de Deus no tempo, irmãos. Não é coisa pequena, não. E alguém aqui está apto para isso? Alguém aqui tem uma credencial que o habilita para isso? Ninguém, nós somos frágeis.
Nós somos incapazes, mas graças a Deus, irmãos, Deus nos deu o seu Espírito Santo, e Ele está aqui para nos levar a tocar as esferas mais elevadas do nosso chamamento. Nosso chamamento é celestial, nosso chamamento não é terreno. Você precisa compreender a grandeza do poder de Deus dentro de você. Não é uma coisa pequena, irmãos, não é uma coisa tão simples assim, não é. Você não pode achar que é, você não pode fazer vista grossa para isso. Quantas vezes nós estamos envolvidos com quinquilharias, quantas vezes nós somos distraídos por coisas que não glorificam o Senhor, quantas vezes nós permitimos que a nossa carne religiosa venha governar os nossos sentidos, nossa visão. Quantas coisas podem roubar o lugar da pessoa do Espírito Santo em nossa vida. Aí você descobre que Paulo coloca algo tão glorioso aqui, algo tão profundo, que nós temos um chamamento de glória, que estamos aqui para ser esses filhos maduros, esses filhos responsáveis, esses filhos que precisam viver de acordo com o chamamento celestial, esses filhos mesmos frágeis, mas eles são habitados pelo Espírito Santo, que não desiste deles, que pega firme com eles, que os ajuda em suas fraquezas e incapacidades, para que eles possam orar ligando os céus na terra, para que eles possam corresponder ao chamamento celestial. Oh, irmãos, isso é grandioso demais, isso é grandioso demais, porque quando eu olho esses textos dentro da realidade contextual na qual vivemos, eu fico pensando que Deus precisa mesmo restaurar todas as coisas. Um dia Ele vai colocar um ponto final em tudo isto. Um dia, irmãos, uma geração nessa terra, uma geração que está sendo habitada de maneira gloriosa pelo Espírito Santo, uma geração que tem sido ganha pela sua palavra, uma geração que os seus olhos estão sendo descortinados. Essa geração, ela vai compreender o seu verdadeiro chamado, ela vai ver que Deus vai colocar um ponto final em tudo isso. Uma geração que vai vencer o pecado, uma geração que vai vencer o diabo, uma geração que vai vencer o mundo, uma geração que não vai passar pela morte, porque a morte vai ser vencida nela, vai ser tragada pela vitória na volta do nosso Senhor Jesus. Então, irmãos, pense, se nós temos consciência do tempo, temos consciência das profecias, alguns estudiosos dizem que faltam menos de 20 profecias para se cumprir, para fechar, para terminar todo o cânon profético, faltam menos de 20. Então nós temos que ter consciência que nós estamos dentro deste contexto. Então, se estamos, irmãos, que o Senhor desperte a nossa vocação, que o Senhor desperte o nosso chamamento, que o Espírito Santo nos ajude a tocar o nosso chamamento, porque você não é inútil, você não é inútil, minha irmã, você não é inútil, meu irmão, você não é, você só está acomodado, você está perdido na sua vocação e na sua visão, porque você não sabe o que fazer, você não sabe por onde começar, mas Ele sabe o caminho, Ele sabe, é Ele que sabe. Você pode estar perdido aí no teu casamento, você, minha irmã, também, pode estar perdida dentro do seu relacionamento conjugal, mas quem sabe é ali que o Senhor vai despertar a tua vocação, é ali que o Senhor vai despertar o seu verdadeiro chamado, em você, dentro de você, pelo Espírito Santo, e você vai ver o que é ganhar o esposo sem palavras, com vida. Percebe, irmãos? Percebe? O mundo vai começar a ler Cristo em nós, o mundo vai ver Cristo em nós. Irmãos, esse é um tempo, eu posso dizer para vocês que o sentimento que tenho, que esse é o tempo da grande colheita de Deus, tanto na sua igreja, como através dela. Este é o tempo, e nós não podemos perder isso de vista, nós não podemos perder. O Senhor tem que nos livrar, nos libertar desse comodismo, nos libertar deste evangelho de intelecto, apenas de conhecimento. Nós temos que nos libertar dessas conferências, onde nós só vamos para buscar conhecimento e não a vida da palavra. Nós precisamos nos livrar desse tipo de evangelho que fica apenas na nossa mente, que fica apenas nas nossas estantes. Nós precisamos nos livrar disso e buscar o evangelho que as pessoas começam a ler Cristo em nós.
ler Cristo na nossa vida, porque um dia Deus vai ter esses filhos maduros. Olha o livro de Apocalipse, veja nesse livro como o Senhor vai consumar todas as coisas. Veja se essa não é a grande mensagem, esses filhos maduros ali. Desde o capítulo 3 até o capítulo 21, o enfoque é dado a esses filhos maduros, a consumação de todas as coisas, a consumação máxima do propósito de Deus. Veja tudo isso. Você vê no capítulo 2 e 3, aqueles vencedores. Quem são esses? Esses filhos maduros. Você vê na Nova Jerusalém, o que significa a Nova Jerusalém? A consumação máxima da obra de Deus. E como Deus vai consumar de maneira plena esta obra? Por meio desses filhos maduros, através de você, meu irmão, através de você, minha irmã. Será que você está contente? Como Paulo diz aqui, estamos gemendo no nosso íntimo, aguardando a adoção do nosso corpo. Será que alguém está feliz com a vida que tem, com a vida que leva? Com a medida que você tem recebido do Senhor? Não, irmãos. Nós não podemos estar satisfeitos, porque existe algo melhor do que Cristo, mais de Cristo. Cada dia você quer mais dele. Você não se satisfaz com uma porção dele, você quer mais dele. Porque quanto mais você se alimenta de Cristo, mais a sua fome aumenta dele. Então mais você o quer, mais você o deseja. Então, queridos, como que o Senhor vai obter a consumação de todas as coisas, se nós estamos tão acomodados? Se nós estamos vendo toda a degradação do povo de Deus e de braços cruzados? Apenas porque nós temos a visão do que está certo. O que adianta ter a visão do que está certo e não viver essa realidade? O que adianta, irmãos? Muitas vezes ver não é a visão. Você apenas está enxergando, você não tem a visão. Porque a visão é algo interior. Porque você pode ver e não ser governado por aquilo, mas quando você tem a visão, ela te governa. Então, queridos, este é o ponto que eu quero colocar para vocês. Preciso parar aqui para que a gente, pelo menos, inicie aqui 1 Coríntios 2. Então nós vimos que o Espírito Santo é aquele que nos leva a tocar as esferas mais elevadas do nosso chamamento. Me perdoe, irmãos, não poder entrar mais dentro disso. Procurei resumir o máximo. Mas o Senhor pode lhes ajudar a tocar mais deste assunto aqui no capítulo 8. A ver os detalhes, a ver preciosidades aqui. Agora, por favor, veja o versículo 9 aqui do capítulo 1 de 1 Coríntios. Capítulo 2, versículo 9. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Porém, como está escrito, as coisas que o olho não viu, nem o ouvido ouviu, nem subiram ao coração do homem, são as que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, este texto, da mesma maneira do versículo 18, a gente lê e pensa nesse texto na era vindoura. E pensa que as coisas que não subiram ao coração do homem, que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, é aquelas ruas de ouro e cristal que a gente ouve desde criança, né? Desde criança a gente ouve que lá na Nova Jerusalém as ruas são de ouro, de cristal. Eu cresci ouvindo isso, irmãos. Mas não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Olha o versículo 10 que ele vai te ajudar. Mas Deus nolas. Está vendo aqui o presente? É agora. Mas Deus nolas revelou por meio do Espírito. Porque o Espírito esquadrinha até mesmo as profundezas de Deus. Então, nós não somos capazes de ver as profundezas de Deus. Todas as grandezas das profundezas de Deus, nós somos incapazes de tocar. Nós somos incapazes de ouvir por nós mesmos. Nós somos incapazes de conceber no nosso coração essas profundezas de Deus. O que ele quer dizer? Ele quer dizer que essas coisas que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, e jamais passou no coração do homem, são as coisas que consistem as profundezas de Deus. Mas olha o versículo 10, irmãos. Olha esse versículo com todo o cuidado que você puder olhar. Mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito. Porque o Espírito conhece até mesmo as profundezas de Deus. Tudo que o Espírito Santo conhece dessas profundezas, ele não conhece para si.
Ele conhece no sentido de revelar a nós. Irmão, será que nós temos consciência do que significa essas profundezas de Deus? Será que teve uma geração que pôde tocar isso de maneira mais íntima e graciosa, como eu e você podemos tocar neste tempo? Será? Permita-me ilustrar isto aqui em Efésios capítulo 3. Porque aqui nós vamos ver, posso dizer assim, de maneira mais prática isto. Aqui Paulo vai falar de uma das realidades destas profundezas de Deus. Ele vai falar das insondáveis riquezas de Cristo, como se fosse um outro extremo das profundezas de Deus. Porque quando você medita, a sensação que eu tenho, à medida que você medita nessas profundezas de Deus, você vai chegar em algo muito mais profundo ainda, as insondáveis riquezas de Cristo. Significa que dentro das profundezas de Deus, você tem as insondáveis riquezas de Cristo. Imagine, irmãos, toda a eternidade vai ser isso. Passaremos pela eternidade, meditando, tocando, desfrutando dessas profundezas. Mas existe algo dessas profundezas que Deus já nos deu, já nos revelou pelo seu Espírito. Então você começa a perguntar, Senhor, o que significa isso? Vamos ver o que Paulo nos leva a tocar. Observe bem, eu quero ler os textos para que a gente ganhe tempo e assim eu seja fiel quanto ao horário. Versículo 3 do capítulo 3, ele diz: e por revelação, porque é o Espírito que revela mesmo, me foi dado conhecer, observe essa frase, o mistério. O artigo aqui definido dá significado a esta palavra. Significa que este é um mistério único, é o mistério. Então observe bem, porque dentro deste mistério existem muitas coisas. O mistério da vontade de Deus, o mistério do reino, Cristo, o mistério de Deus, a igreja, o mistério de Cristo, tudo está dentro deste grandioso mistério. Então o artigo aqui é definido, nós não podemos mudar os fatos. Como antes havia escrito resumidamente, pelo que quando ledes podeis conceber o profundo conhecimento que tenho do mistério de Cristo. Então o mistério de Cristo está dentro deste mistério. Mistério que em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora, olha a frase, tem sido revelado aos seus santos apóstolos e profetas, pelo Espírito, porque o Espírito é quem revela esses mistérios. Aí ele diz, a saber, que mistério é esse? Que os gentios são herdeiros e membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho. Aí diz, do qual fui ministro, conforme o dom da graça de Deus que me fora dado, segundo a atuação do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, foi dada esta graça de pregar o evangelho das, olha essa frase, eu preciso que vocês olhem essa frase, insondáveis riquezas de Cristo. Depois, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, esta é outra frase, a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculta em Deus, o qual criou todas as coisas, para que, essa outra frase, a multiforme sabedoria de Deus, seja agora dada a conhecer por meio da igreja aos principados e potestades nos lugares celestiais. Olha o versículo 11. Segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, irmãos, preste atenção. Não dá para a gente entrar em tudo aqui. Mas eu gostaria que você separasse 4 frases aí. A primeira, insondáveis riquezas de Cristo. A segunda, a dispensação do mistério. A tradução dessa palavra é a economia do mistério. A terceira, a multiforme sabedoria de Deus. E a quarta, o eterno propósito. Então nós temos 4 frases. Se você descer mais embaixo aqui, por favor, quero mostrar algo para vocês. Ele diz assim, versículo 18: sejais plenamente capazes de compreender com todos os santos, primeiro, a largura, comprimento, a profundidade e a altura. Estão vendo essas 4 medidas? Irmãos, ao meu ver, não estou aqui fazendo uma exegese, desconsiderando princípios, mas apenas dando uma impressão. A impressão que eu tenho é que essas 4 frases aqui
As insondáveis riquezas de Cristo, aquilo que você não consegue sondar, aquilo que por mais você mergulhe, que por mais você conheça, que por mais que o Espírito te revele, você não consegue chegar ao fim. Aí depois ele usa uma outra frase, a economia do mistério. A economia deste mistério, os atos governamentais de Deus, suas ações gloriosas segundo o seu glorioso propósito. A economia, a administração de Deus. Deus tem uma economia, Deus tem uma administração, Deus tem um conselho eterno, aonde toda a sua vontade perfeita foi revelada através desses apóstolos. E tem nos dado conhecer por meio do Espírito Santo. Então Deus tem uma economia, Deus tem uma administração, Deus tem um plano, Deus tem um propósito. Aí depois ele vai dizer a multiforme sabedoria. Esta palavra multiforme, a tradução correta dela é múltiplas facetas da sabedoria. Irmãos, eu não tenho tempo para compartilhar isso, mas me permita só esta frase aqui, porque ele diz das múltiplas facetas, múltiplos aspectos da sabedoria de Deus. Eles estão sendo revelados por meio da igreja a principados e potestades. Parafraseando, é como se Paulo dissesse para nós que a igreja está sendo uma grande escola neste mundo. Nós aqui sentados nesta hora, somos uma grande escola onde anjos, bons e maus, estão aprendendo os muitos aspectos da sabedoria de Deus, até mesmo aqueles anjos que estão em torno do Senhor agora, diante da sua glória, ou adorando, eles não podem conhecer ali. Se eles querem conhecer, eles têm que aprender através da igreja. É pouco esse texto para você? Não é assombroso? Não causa assim um temor no nosso coração? Mas irmãos, por que isso? Porque o Espírito habita em nós. O Espírito está fazendo de nós uma escola para os anjos. Estão vendo? Aí depois ele usa essa outra frase, o eterno propósito. Essa frase já diz tudo, porque ela engloba tudo. Tudo que você for olhar, desde a queda de Lúcifer, a criação, todos os detalhes da criação, a queda do homem, a escolha de Abraão, a história dos patriarcas, a escolha de Abraão, a história de Israel no Egito, aquelas 42 estações da peregrinação do povo de Israel pelo deserto, tudo isso são itens do eterno propósito de Deus. Até a criação de Satanás é um item do eterno propósito de Deus. E um dia Deus alcançará de maneira gloriosa a consumação do seu propósito, para que Cristo seja o cabeça sobre todas as coisas. Então, para mim, irmãos, essas 4 medidas aqui, elas têm a ver com essas 4 frases. Cada uma dessas medidas corresponde a essas frases. Nós só podemos compreender isso juntos. Mas como nós vamos compreender? Como nós vamos entender as profundezas de Deus? Como nós podemos tocar isso? Irmãos, não podemos por nós mesmos. Você pode ler todos os livros que você quiser ler e puder ler. Você pode ler os melhores autores. Você pode estudar nos melhores seminários. E a única coisa que você vai ter é um conhecimento que pode te levar a uma vida de soberba. Porque em 1 Coríntios 8 diz que o conhecimento ensoberbece, mas o amor edifica. Deus não quer que nós tenhamos apenas conhecimento intelectual. Deus quer que o conhecimento seja vida em nós. Um conhecimento que nos transforma. E um conhecimento que em nós se torna uma fonte de vida para outros. Mas como isso é possível? Sabe quem pode te ajudar? O Espírito Santo. Ele toma das profundezas de Deus e traz para dentro de você. É Ele que te leva a tocar as insondáveis riquezas de Cristo Jesus. Nós não vamos medir os irmãos pelo grau de conhecimento intelectual. Porque hoje o mundo segue assim. Hoje as pessoas são vistas pelo grau de conhecimento intelectual que elas têm. Então, se uma pessoa estudou muito, dependendo do seu grau acadêmico, dependendo do anel que ele tem no dedo, é assim que as pessoas se olham, assim que as pessoas se valorizam. Mas hoje não, irmãos. Você pega um irmão aí que não sabe a diferença do 0 para o O, mas se ele é alguém que o Espírito Santo leva a tocar as profundezas de Deus, irmãos, ele tem muito conhecimento, porque ele tem vida. É isso que nós precisamos. São essas as gloriosas obras que o Espírito Santo está fazendo hoje. Levar-nos a tocar o nosso chamamento celestial. Levar-nos a orar, a ligar os céus na terra.
conhecer as esferas mais elevadas do nosso chamamento. Oh, irmãos, me perdoe por ter tocado isso superficialmente com vocês, mas que o Espírito Santo leve vocês a essas verdades de maneira mais íntima, de maneira mais experimental. Que o Espírito Santo leve você a ver o quanto que existe das profundezas de Deus, dizendo para nós: você não tem o direito de ser ignorante. Como que nós podemos ser ignorantes quanto às insondáveis riquezas de Cristo? Será que nós somos ignorantes concernente ao mistério, à economia do mistério de Deus? Será que nós, pessoas, hoje, cristãos que aqui estamos, nós somos analfabetos quanto ao propósito de Deus? Será que nós não compreendemos ainda que nós somos uma escola onde os anjos estão aprendendo aspectos gloriosos da sabedoria de Deus? Irmãos, o diabo tem procurado diluir a realidade da vida da igreja. O diabo tem procurado mostrar para nós que apenas alguns aqui fazem as coisas, os outros só ficam olhando. Não. Vamos ser livres disso, irmãos. Vamos retornar à prática daquilo que é a vida da igreja segundo a palavra de Deus. O Espírito Santo foi dado para nos ajudar a tocar isto. Ele está aqui dentro de mim, dentro de você. Ele está aqui habitando, trazendo toda a realidade daquilo que Cristo fez e cumpriu e daquilo que Cristo é. Tudo que Ele fez, cumpriu e é, o Espírito Santo está tornando realidade para nós. Ele substantifica todas as verdades gloriosas da vitória do Calvário. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Que seja um tempo que nós possamos orar sobre isso. Levar isso aos pés do Senhor. Irmãos, vamos todos nós levar isso aos pés do Senhor, pedir ajuda dEle. Porque só Ele pode nos ajudar. Porque a sensação que eu tenho é que nós temos ido longe demais na nossa vida de absoluta independência do Espírito Santo. Essa é a sensação que eu tenho. Precisamos voltar, irmãos. Voltar e dar a Ele o lugar de total preeminência. Que Ele volte e tenha o seu lugar de primazia entre nós. Só Ele pode nos levar a tocar todas essas verdades. Somente Ele. A Ele seja toda a glória. Deus vos abençoe, irmãos. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, o teu amado Filho, estamos aqui, Senhor, quebrantados pela tua voz. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda para que esta palavra não se perca nos afazeres, nas distrações do nosso dia. Dá-nos temor diante de ti, Senhor. Estamos aqui, Senhor, reunidos em torno do teu Filho, pela tua infinita misericórdia, na ajuda do teu Espírito Santo, ouvindo tua voz, Senhor. Desperta o nosso chamamento, Senhor, nosso verdadeiro chamamento celestial. Abre os nossos olhos para que nós tenhamos discernimento do tempo em que estamos vivendo. Abre os nossos olhos para que possamos ver toda a nossa realidade contextual, para sabermos, Senhor, a que horas estamos da noite, para que não venhamos andar a ermo, para que não venhamos viver nossa própria vida independente de Ti, movidos por uma carne religiosa. Nos liberta disso, Senhor. Senhor, nós precisamos ter uma visão concreta do nosso verdadeiro chamamento. Mesmo que Paulo, numa linguagem figurada, nos mostra o desespero, a agonia da criação, nós sabemos que um dia o Senhor vai restaurar todas as coisas. Um dia o Senhor vai colocar todas as coisas aos pés do teu Filho, mas o Senhor não fará isso a parte da tua igreja. Senhor, levanta esses filhos maduros, levante esses filhos maduros nesse tempo, para que eles descubram o seu verdadeiro chamamento celestial, para que eles compreendam a glória desse chamamento celestial. Pai, ajuda-nos, nos livra da ignorância, Senhor, nos livra de um evangelho de intelecto, nos livra, Senhor, que nós possamos viver o evangelho que é vida, que é realidade, o evangelho que nos toca, o evangelho que nos move, o evangelho que nos transforma, o evangelho que muda toda a estrutura do nosso ser, o evangelho que nos torna uma mensagem viva neste mundo. Senhor, porque nós temos que compreender que somos a proposta do Senhor para esse mundo perdido. Estamos aqui, Senhor, para ser o sal dessa terra. Senhor, nos ajude nesta manhã. Por amor ao teu nome, nos ajude. Em nome do teu amado Filho Jesus. Amém.